Aprovado nos exames médicos, José Manuel Lopes se tornará a contratação mais cara em reais da história do Palmeiras. No vídeo de hoje do canal do Nicola, todos os detalhes da negociação. Bora te atualizar também sobre o São Paulo. Adrielson e Maílson, jogadores do esporte, podem pintar no tricolor. Júlio Casares, presidente do São Paulo, respondeu sobre o tema. Falo também sobre o Flamengo, situação bastante delicada do Paulo Souza, do Corinthians, que pode perder Maicon e Luan na metade do ano. Tem ainda novidades sobre Zanocelo no Santos, com proposta do futebol europeu, além das últimas do mercado. Você não perde por esperar. Sem perder tempo, deixa eu só me apresentar. Sou Jorge Nicola, jornalista esportivo. A missão por aqui é deixar você bem informado sobre as coisas do seu time do coração. Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Ganha, site de apostas esportivas que tem me dado a maior sorte. Se você quiser aproveitar as oportunidades, é bem simples. Nessa terça-feira, por exemplo, tem Náutico e Vasco da Gama, um empate paga R$ 2,80 para cada real apostado. Na quarta-feira, Red Bull Bragantino e Flamengo, jogo dos desesperados, e um empate paga R$ 3,25. Voltando para essa terça-feira, um pouquinho mais à noite, tem Cuiabá e Corinthians, jogo da Série A do Brasileiro. Empate paga R$ 2,77. Para apostar agora mesmo é bem simples, pega o link que eu vou deixar no comentário fixo, faz seu cadastro na Aposta Ganha e começa a apostar. Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias, e a primeira informação é super importante e positiva para o Flamengo. Por 3-2, o Fla conseguiu a anulação de uma pedida de dívida com o Banco Central de 127 milhões de reais. O novo débito do Flamengo é de 10 milhões de reais, uma economia de 117 milhões, algo que causava bastante preocupação entre os dirigentes rubro-negros. Bora contar também que o Palmeiras confirmou nessa terça-feira a contusão de Rafael Veiga. Antecipei para vocês com exclusividade esse tema na live da segunda-feira. Nessa terça o Palmeiras oficializou que o Veiga não joga contra o Botafogo, mas talvez tenha condições de entrar em campo durante o fim de semana. Bora falar também sobre o Internacional, que discute um aumento de 26% nas mensalidades para seus sócios. Isso em meio a uma baita crise financeira, causando enorme irritação de torcedores colorados. E para piorar, os caras ainda têm a impressão de que o dirigente do Internacional quer passar a conta para os sócios. Afinal de contas, vale a lembrança de que nos últimos dias revelou-se uma greve de atletas por causa do não pagamento dos direitos de imagem. Para completar o giro de notícias, contar que os clubes que ainda não aderiram à Libra, a Liga Brasileira de Clubes, prometeram se encontrar nessa quarta-feira na sede da CBF para tentar chegar a um consenso. É importante contextualizar que o pessoal da Libra não tem permitido ou não tem aceitado discutir percentuais em uma divisão nova dos direitos de televisão antes da entrada da adesão desses times restantes na Libra. E aí, o que você pensa sobre essa história? Não começou bem a Liga de Clubes do Futebol Brasileiro. Quero falar agora sobre Flamengo e Paulo Souza para explicar em detalhes o que está rolando com o treinador português, que só não caiu nessa segunda-feira porque o Fla não tem ninguém para colocar no lugar dele. Maurício Souza, que era o auxiliar técnico fixo, foi demitido assim que o Paulo Souza chegou, a pedido do técnico português. Existiria talvez outra possibilidade de um técnico do Sub-20, alguma coisa nesse sentido, mas o técnico do Sub-20, que é o Mário Jorge, acabou de subir do Sub-17. Detalhe, além de ser muito cru, ele é o único hoje com a possibilidade, com um certificado para ser técnico na beira do campo. A CBF exige um certificado. Todos os auxiliares à disposição do Flamengo hoje não poderiam assumir esse cargo. Então, diante desse cenário, o Flamengo decidiu postergar a demissão do Paulo Souza, mas parece ser uma questão de tempo. Outro debate interno durante esses dias, além da busca por um técnico, é em relação ao pagamento da multa rescisória. O Flamengo consegue pagar essa grana à vista? Vai tentar parcelar? Vai procurar o empresário dele para tentar uma redução dos custos? A multa hoje está avaliada em 7 milhões e 700 mil reais. Contei para vocês outro dia que o Flamengo, com mais esses 7 milhões e 700 mil, vai chegar a um custo de 25 milhões de reais com dívidas pagas a seus treinadores por conta de multas rescisórias. Foram 11 milhões e 400 mil com o Domi, 3 milhões de reais com o Renato Gaúcho, 3 milhões com o Rogério Ceni e agora mais 7 milhões e 700 mil com o Paulo Souza. Só para lembrar que o Fábio Martins, que poderia ser o técnico interino durante esse período, era o técnico do time Sub-20, ele recentemente acabou se mudando para o Red Bull Bragantino. Bora falar sobre o Corinthians, repercutindo a possibilidade de o clube perder jogador importante na metade do ano. Me refiro a Maicon, atleta que está emprestado ao Timão até dezembro.
Direitos econômicos dele seguem vinculados ao Shakhtar Donetsk. Nessa terça-feira, antes do confronto contra o Cuiabá, o presidente Duílio Monteiro Alves admitiu a chance de o Maicon ir embora. A frase foi a seguinte, abre aspas, se tiver proposta de compra, o Corinthians teria prioridade, poderia igualar a proposta e comprar o jogador. O problema é que o Corinthians não tem dinheiro para fazer essa aquisição. E o Duílio completa. Fora isso, não tem. Não tem taxa de vitrine, por exemplo. Não temos o controle da situação, admitiu o presidente alvinegro. Outro dia eu conversei com um dos representantes do Maicon e o representante disse que o mercado deve se movimentar e a tendência é que apareçam propostas da Europa na metade do ano pelo jogador, que é um dos destaques do Corinthians na atual temporada. Se pintar proposta, o Corinthians não conseguirá cobrir e o pior, não vai conseguir nenhum percentual, nenhuma negociação futura. Sobre o timão, Duílio também falou a respeito de Luan. Se existe a possibilidade de o Luan ser negociado, atleta que não vai relacionado nem sequer para o banco de reservas há 13 rodadas. O presidente Duílio Monteiro Alves disse o seguinte, abre aspas, existe um contrato, o Corinthians não vai mandar o Luan embora. Precisamos arrumar uma solução na próxima janela. Ou o Luan fica para ser aproveitado, ou temos que encontrar uma outra solução. Até para o bem dele e da carreira. O tempo está passando e ele precisa jogar. O grande problema do Luan é o custo, ele ganha 800 mil reais por mês e os poucos interessados não quiseram pagar mais do que 200 mil mensais. E aí precisa ver se o Corinthians consegue completar esses 600 mil e se o Luan tem a disposição de se mudar. Recentemente o Sport fez contato, mas o Luan não quis se mudar para a Ilha do Retiro. Antes de mudar de assunto, só falar sobre o Everaldo. Contei para vocês alguns dias atrás que o atacante que está emprestado ao América poderia voltar ao Corinthians, teria sido um pedido do Vitor Pereira. Duílio foi perguntado sobre o assunto e negou qualquer interesse no retorno do Everaldo. E aí eu preciso fazer um meia-culpa, eu havia ouvido de uma pessoa do Corinthians que existia essa possibilidade, mas a verdade é que eu entendi errado. O Corinthians hoje trabalha para vender o Everaldo para um clube do exterior. As negociações estão em andamento e não é a ideia de trazer o Everaldo de volta, pelo contrário, a ideia é negociá-lo para que possa entrar dinheiro em caixa. Bora de notícia exclusiva, quero contar para vocês que o Braga de Portugal prepara para os próximos dias uma proposta oficial por Zanocelo, volante de 21 anos de idade que pertence à Ferroviária e está emprestado ao Santos até maio do ano que vem. O Peixe já pagou os 500 mil reais combinados pelo empréstimo e tem uma opção de compra. Como é que funciona a partir de agora? Assim que essa proposta for apresentada de forma oficial à Ferroviária, a Ferroviária apresenta ao Santos, que tem a opção de cobrir a oferta ou perder o jogador. Se o Santos não conseguir cobrir essa oferta de 2 milhões de euros ou 10 milhões e meio de reais, o Peixe fica apenas com 10% do valor total do negócio, como uma taxa de vitrine, uma espécie de compensação pela perda do jogador. Zanocelo, que se tornou recentemente titular absoluto do Santos, peça fundamental no esquema de Fabian Bustos e já havia chamado a atenção, ainda que sem propostas, do Sevilha e do Betis. Bora continuar falando sobre o mercado do futebol e contar sobre Manuel Lopes, novo reforço do Palmeiras, já passou por exames médicos, foi aprovado e o anúncio alviverde acontecerá em breve. Quero contar para vocês que em reais Lopes se tornará a contratação mais cara da história do Palmeiras, superando Borja. O negócio foi fechado em 10 milhões de dólares. Só que o Lanús exigiu que o Palmeiras fizesse todo o pagamento dos impostos e taxas. Dessa maneira, os 10 milhões de dólares têm um acréscimo de 2 milhões e meio de dólares pelos impostos cobrados na Argentina, além de 1 milhão e 800 mil dólares pelo custo do envio do dinheiro. No pacote final, o Palmeiras vai desembolsar 14 milhões e 300 mil dólares, que hoje equivalem a quase 70 milhões de reais. Borja era até então a contratação mais cara feita pelo Palmeiras, ele havia sido adquirido por 10 milhões e meio de dólares, só que o dólar valia muito menos, a operação junto ao Atlético Nacional havia custado ao Palmeiras 34 milhões de reais, depois o Palmeiras ainda adquiriu mais 30%, ainda assim a soma dos 70% mais 30% não totalizaram em momento algum os 70 milhões de reais. Se a gente computar a moeda estrangeira, aí sim o Borja continua sendo o atleta mais caro da história do futebol alviverde. Manuel Lopes, que já assinou contrato de 4 anos e meio de duração e chega para seu 9, tão esperado por Abel Ferreira. Para fechar o vídeo, quero te atualizar sobre o São Paulo, muitos perguntando sobre Adrielson, zagueiro, que pertence ao Sport, 24 anos de idade, e Maílson, goleiro de 25 anos de idade, ambos tratados como joias do Sport. O Adrielson, inclusive, havia sido emprestado para o Al-Ahly
da Arábia. Quando ele foi emprestado, ele passou a ter um salário bem alto. Imaginava-se que o Al-Ahly fosse comprá-lo em definitivo. Não aconteceu. O Adrielson está voltando e com um salário muito maior do que pode comportar o Sport, que joga a Série B. Tanto o Adrielson quanto o Maílson têm contrato com o Leão somente até dezembro. E é nessa circunstância que surge a especulação de que o São Paulo já assinou um pré-contrato com ambos, ou seja, eles ficariam no Sport até dezembro e se mudariam de graça, sem custos, ao São Paulo a partir de 1º de janeiro de 2023. Entrei em contato com o presidente Júlio Casares, do São Paulo, e o Júlio disse o seguinte sobre a possibilidade da assinatura de um pré-contrato, abre aspas, com nenhum deles assinamos nada. Aí eu perguntei, mas existem negociações? Não estão nos nossos planos, fecha aspas. O Júlio pode estar coberto de razão, mas pode também estar tentando evitar problemas com o esporte. Por quê? Se nesse momento São Paulo admite publicamente a intenção de contratar qualquer um dos dois ou os dois, São Paulo pode ser acusado pelo esporte de aliciamento. Até porque eles ainda não podem assinar um pré-contrato, só vão poder a partir de 1º de julho, quando o vínculo com o esporte vai para os 6 meses finais de contrato. Caso contrário, se o São Paulo hoje, não, queremos sim a contratação dos atletas e já estamos negociando, o esporte pode arranjar problemas para o tricolor na FIFA. Então, estou trazendo a palavra do presidente Júlio Casares, estou contando para vocês bastidores e aí vocês tirem as próprias conclusões. Adrielson é muito bom zagueiro, poderia ser uma substituição para o Igor Rabelo, que parece estar mais perto de uma renovação de contrato com o Galo hoje. Já o Maílson poderia ser uma solução para o gol do São Paulo, que vive uma fase bastante ruim. Jandrei foi o responsável pelo empate contra o Avaí com mais uma falha. O São Paulo busca um goleiro, mas a impressão que eu tenho é que vai tentar um goleiro mais experiente, de mais nome, que seja a solução dos problemas. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, compartilhar, aquela coisa toda. A gente volta assim que surgir mais notícia. Abraço, tchau!